Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, nesse vídeo de hoje aqui eu vou responder uma pergunta que uma pessoa me fez no Facebook, tá? Ela me perguntou se eu poderia ensinar como fazer uma matriz de chaveiro com o nome de uma pessoa, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, respondendo isso daí. Então, é um projeto, né? Porque envolve várias coisas aí fazer esse tipo de matriz aí, tá bom? Então, um projetinho aí que vocês podem adaptar para várias outras coisas no bordado, tá bom? Fiquem à vontade aí. Espero que vocês gostem do vídeo e aprendam a fazer isso daí, tá? Qualquer coisa é só colocar a perguntinha lá embaixo nos comentários que eu vou responder, tá bom? Olha só, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que a gente faz um chaveiro, tá? Foi uma pergunta que me fizeram, pediram para mostrar isso no Wilcon, tá? Como é que eu faço um chaveiro no Wilcon, tá? Um chaveiro como, por exemplo, esse daqui, ó, tá? Um chaveirinho, não tá focando aí, né? Eu vou colocar a imagem na tela aqui para vocês verem. Pode ser um chaveiro, pode ser uma ponteira para lápis, né? Várias coisas que a gente pode fazer. O princípio é o mesmo. Então me pediram para fazer um chaveiro com um nome, tá bom? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora na tela, tá? Antes da gente começar, algumas coisas a gente precisa entender quando vai fazer um chaveiro desse tipo, né? Um projeto, vamos dizer assim, um projeto de matriz desse jeito aí. A gente tem que entender o seguinte, que existem algumas etapas que a gente tem que cumprir para fazer esse chaveiro aqui. Então a gente precisa fazer um aplique de tecido ou de feltro na parte da frente, depois é feito o bordado e por último um outro aplique no verso que é para cobrir o verso do bordado, aquela parte feia do bordado, né? Então tudo isso precisa estar em mente para a gente poder fazer a matriz. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui na tela do computador. A gente faz o seguinte: eu estou aqui no Wilcon, né? O Wilcon é 4, versão 4. A gente vem aqui nesse íconezinho com a letra A, né? Que é onde a gente faz textos. Clica com o botão direito do mouse. Lá do lado direito vai abrir a área para o texto. Então eu vou escrever aqui um nome, por exemplo, Maria. Eu quero fazer um chaveiro com o nome Maria, tá? Essa é a minha ideia. Então vamos lá, eu vou usar aqui essa fonte Balmoral, tá? E vou clicar aqui, ó, criar texto. Esse botãozinho aqui. Agora é só eu definir aqui na minha área de trabalho onde vai ficar esse texto. Pode ser em qualquer lugar por enquanto, né? Então, ó, eu dou um cliquezinho aqui, escrevi aqui Maria. Eu já vou colocar a cor do bordado que eu quero fazer, por exemplo, vermelho, tá? Agora que esse nome está aqui, eu preciso alterar aqui em cima à direita a posição dele e o tamanho dele. Então vamos definir aqui, ó, a posição, ele vai ficar centralizado, então é 0 no X, 0 no Y. E o tamanho, eu quero que esse chaveiro que eu vou fazer, ele tenha, olha só, eu estou com a régua aqui, ó, eu quero que ele tenha aproximadamente 7 centímetros, tá? De 7 a 8 centímetros mais ou menos, tá bom. Eu vou colocar com 7, tá? Porque ainda vai ter uma bordazinha, então ele vai aumentar aqui, deve aumentar para 8 mais ou menos. Então vou colocar aqui com 7, tá bom? Então ali na tela onde vocês estão vendo, eu vou colocar 70 milímetros. Pronto, já está aqui na posição e no tamanho correto, né? Então vamos lá. Antes de fazer, eu tenho que definir aqui onde vai ficar nesse meu chaveiro o local aonde vai ficar a ferragem, né? Essa ferragemzinha que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Esse ferrinho aqui, no coelhinho aqui, eu coloquei na parte de cima. Agora, e no chaveiro com o nome? Aonde vai ficar? Então a gente tem que definir isso. Para fazer isso, eu vou fazer aqui um pequeno círculo, usando aqui a ferramenta enchimento complexo, um pequeno círculo, usando sempre o botão direito do mouse, ó, direito, 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 dou um enter 1, 2, 3 vezes. Pronto, fiz um círculozinho aqui, tá?
Agora eu vou pegar esse círculo e vou deixar ele bem redondinho. Vejam, olha aqui pela largura e altura que ele não está bem redondo, tá? Eu vou colocar ele com 6 milímetros de altura. Eu vou ter que desmarcar esse cadeadozinho aqui, senão ele não deixa alterar os dois para 6, porque sempre que eu alterar um, ele altera o outro. Eu tirando esse cadeado aqui, eu consigo alterar um para 6 e depois o outro para 6 também. Aí ficou redondo, tá? Vou voltar aqui o cadeado. Então isso aqui é só para me dar uma base de onde vai ficar a ferragem do nome do chaveiro, tá? Poderia ficar aqui no canto esquerdo, no canto direito, né? Do lado aqui, às vezes a pessoa quer usar o chaveiro em pé, né? Com o nome de lado assim, né? Aí depende de cada um aí. Então a posição você define aí. Eu vou colocar, por exemplo, bem aqui, ó. O importante é que nesse detalhezinho onde você vai pôr, esse lugar aqui, ele encoste no texto, tá? Igual eu estou mostrando aqui para vocês, ó, ele encostou um pouquinho, tá bom? Que é para poder fazer o contorno em volta, tá? Bom, eu defini que vai ser ali, tá? Agora o que eu vou fazer? Ó? Vou selecionar tudo isso daqui. Posso usar o atalho Ctrl A, né? Ou então vir aqui no menu igual eu estou fazendo, ó. Selecionei tudo, os dois objetos, o nome e a bolinha. Agora eu tenho aqui essa ferramenta, ó, deslocamento simples. Vejam só o que é isso daqui, ó. Abriu essa telinha, deslocamento simples. Ele vai fazer uma costura em volta de tudo, tá? E eu defino aqui a distância que vai ficar, qual a distância desse contorno para o texto e para a bolinha. Vou deixar com 5 milímetros mesmo. Quantos contornos eu quero fazer? Eu quero um só, tá? Se eu colocar 2 ou 3, por exemplo, 2, ele vai fazer o primeiro com 5 milímetros, o outro com 10 e assim sucessivamente. Vou colocar só um então. Tipo de objeto, tipo de contorno, tipo de ponto, né? Vou colocar aqui o ponto corrido. Ó. Eu não vou marcar essa opção aqui, porque isso aqui serve para criar esse mesmo contorno que eu vou colocar em volta agora, ele colocaria também no meio das letras. E eu não quero colocar no meio das letras, no furinho de cada letra. Por exemplo, no meio da letra A, eu não quero. Aqui em volta da letra M, dentro da letra M, quer dizer, eu não quero, eu quero só em volta, né? Então eu vou deixar aqui desmarcada essa opção. Vou dar um OK. Tá feito aqui o contorno. Essa é a primeira fase. Essa bolinha aqui, ó, eu já não preciso mais dela. Era só para poder fazer essa curvatura aqui, ó, para eu ter espaço para colocar a ferragem do chaveiro. Vou apagar ela aqui agora. Ó. Esse contorno, então, que ele criou em verde aqui, vai ser a primeira costura da matriz, tá? Ela vai servir para... Acabou de colocar o bastidor, né? Pôs a entretela no bastidor, pôs o bastidor na máquina. Essa costura aqui, que vai ser a primeira, vai apenas marcar a posição onde a pessoa tem que colocar o aplique, o feltro ou algum tecido, alguma coisa. É só para marcar a posição onde vai ficar esse aplique, para quem vai fazer se orientar no local correto de colocar o tecido, tá bom? Então essa é a primeira costura. Olhando aqui do lado direito, ó, a gente vê que essa costura está em segundo lugar. Eu quero que ela fique em primeiro, então eu vou puxar ela para cima aqui, ó. Então vai vir primeiro essa costura aqui, tá? Então, feita essa costura, a pessoa vai lá e coloca o tecido em cima. Agora precisa de uma segunda costura para fixar esse tecido na entretela, para ele não mexer mais, né? A segunda costura é igual a essa daqui, é igual à primeira, tá? Então eu vou só duplicar essa costura aqui. Ctrl D de dado. Dupliquei. Ela foi lá para baixo, para o último. Eu vou jogar ela para segundo, aqui em cima, entre os dois, ó. Eu não posso deixar da mesma cor, senão a máquina faz as duas costuras de uma vez só. Então eu preciso diferenciar a cor, porque aí a máquina faz uma parada e dá tempo da pessoa pôr o tecido e depois costurar, tá? Então essa segunda aqui eu vou colocar de uma outra cor, pode ser qualquer cor, tá? As cores aqui não importa, porque na prática, lá quando a gente estiver fazendo o chaveiro, a gente vai estar usando uma linha só. Por exemplo, o vermelho do nome Maria, tá? Então a cor aqui dessas costuras, essas primeiras, não importa em nada, tá? Então vamos lá.
Fiz a marcação, essa primeira costura é a marcação do local do aplique. A segunda costura é a fixação desse aplique. A terceira costura é o bordado em si, o nome Maria, tá? Ele vai ser costurado. E agora a gente vai começar a pensar no verso, a parte de trás, a parte que ficou feia. Então eu não preciso informar para a pessoa que está fazendo o bordado qual é a posição, porque só dela tirar o bastidor e olhar atrás, ela vai saber onde é a posição, tá? Então nesse momento aqui, a hora que parar de bordar o nome, a pessoa vai retirar o bastidor da máquina, vai pegar um pedacinho de tecido ou feltro, colocar no verso do bastidor e prender com fita adesiva, em seguida volta para a máquina bordadeira, tá? E agora a gente vai ter que fazer uma costura para fixar o verso do aplique. O aplique que está lá no verso, a gente tem que costurar ele também, igual costurou o da frente. Então ele vai ser fixado agora, a gente precisa de uma costura também para isso. Como é que faz isso? Essa mesma costura aqui, ó. Qualquer uma dessas duas, eu vou só duplicar, Ctrl D de dado, duplicou, tá ela aqui, ó. E agora, eu preciso fazer aqui um contorno de acabamento em volta de tudo, tá? É um contorno em ponto cheio, tá? Um contornozinho que fica aqui em volta de tudo, para a pessoa poder recortar e não sair desfiando tudo, tá? O tecido ou o feltro, né? Então eu preciso dessa costura que vai ficar aqui em volta de tudo. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Várias mesmo. Eu vou duplicar esse objeto aqui de novo, Ctrl D, vou colocar ele inclusive na cor branca, tá? Essa última costura aqui. Até agora é idêntica às outras, só que eu não quero esse ponto aí, eu quero o ponto cheio. Como é que eu faço aqui agora então? Eu venho aqui na minha tela, clico com o botão direito em cima desse ponto, esse objeto branco, botão direito, escolho aqui a opção converter, tá vendo? Converter, e eu escolho aqui, ó, converter para a coluna C. Esse é o ponto cheio de contorno, tá? Aplico e eu vou dar um Enter. Pronto. Ele colocou, vocês estão vendo aí na tela, só que está muito grosso, né? Eu vou agora alterar a espessura dele aí. O normal é 2 milímetros até 3 milímetros também, mas não menos, né? No mínimo, 1,5 milímetro. Mas aí já é muito estreito, tá? Vamos colocar 2 milímetros nesse caso aqui. Como é que eu faço isso? Aqui na lista de objetos, ó, eu clico com o botão direito em cima desse contorno branco aqui, botão direito, escolho lá propriedades do objeto. Em seguida, eu venho aqui, ó, ele está com 3 milímetros, tá vendo? Eu vou colocar 2, ó. Pronto. Agora reduziu. E é isso. Tá pronto aqui o chaveirinho. Agora é só bordar. Primeira costura de marcação, coloco o feltro da frente. Segunda costura de fixação desse feltro. Aí recorta, claro, o excesso de feltro ou de tecido, né, que ficou em volta. Coloca de novo na máquina e ela vai bordar o nome, que é a terceira etapa aqui, o nome. Bordou o nome, tira o bastidor, coloca na parte de trás o aplique ou feltro, né, tecido ou feltro, e fixa com fita adesiva. Volta para a máquina vai costurar, que é essa quarta etapa aqui, ela vai costurar esse feltro. Tira de novo da máquina, recorta com a tesoura o excesso de tecido ou de feltro, volta para a máquina. E agora vem a última costura, que é esse contorno de acabamento aqui, tá? Feito isso, está pronto, aí é só destacar a entretela, né, rasgável, só ir cortando ela vai sair e está pronto o chaveirinho. Aí, logicamente, vai ficar faltando furar ali naquele canto, colocar o ilhóis e a ferragem do chaveiro, tá? Lembrando, então, que essas ferragens todas aí, vocês compram aí em várias lojas que vendem isso aí. Eu comprei pela internet, comprei uma caixinha com 100 ferragens dessa daqui, ó, tá? É bem baratinho, tá? Então é só colocar em prática aí. Então tá aí, é assim que a gente faz então um chaveirinho com um nome. Poderia ser qualquer nome, né? Lembrando vocês aí, ó, até outros objetos, não precisa ser um nome não, qualquer desenho. Só que aí tem que pensar bem no contorno, tá bom? Pessoal, olha só, antes de terminar aqui, eu quero só pedir para vocês para curtirem esse vídeo aqui no nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Porque vai ajudar bastante aí o canal a crescer, tá legal? E para quem está chegando aqui pelo YouTube, só lembrando vocês que a gente tem um canal lá no Facebook
com o mesmo nome desse canal aqui do YouTube, tá? Chama Bordado com Matriz, tá bom? Procura esse grupo lá no Facebook e entra, que lá a gente faz doação o tempo todo de matrizes, tá bom? Um abraço para vocês então. Tchau.